Fala galera, beleza? Moura, o dinheiro na área. Bora falar um pouquinho sobre Taesa e esses tais de dividendos aí. Lembrando que ela é aquela excelente, famosa ali empresa de energia pagadora de dividendos que a galera ama, tá? E é bem legal para renda passiva, é claro. Talvez a gente até coloque ela lá na carteira de membros, que você pode acompanhar se você for membro do canal. Com menos de R$1 por dia, menos de R$20 por mês, você prestigia o canal, tá bom? E aí você tem o botão Seja Membro aqui abaixo do vídeo. Se estiver no iPhone, tem que ser pelo computador. Depois da vinheta a gente começa. Acho que vale a pena comentar que o mercadinho abriu até que animado. Tá dando uma bela de uma recuada, como sempre faz. Mas ainda é pela manhã, ainda é sexta-feira. Calma, vamos ver o que acontece aí com o mercado. Tem bastante aí horas para se passarem. Taesa caiu ontem 2%. A gente falou um pouquinho mais sobre ela. Dei o meu bizu um pouquinho mais especial ali na área de membros. Se tiver interesse, dá uma olhada lá. Mas vamos focar aqui na parte de dividendos. Daqui a pouco voltamos para o gráfico, inclusive, então já deixa o like, não esquece de deixar o like, se inscrever, essas coisas todas. Lembrando, no primeiro comentário aqui na descrição você acha o vídeo novo, do novo canal, sobre fundos imobiliários, também para renda passiva. Vai lá, se inscreve lá e deixa o like lá, que a gente vai ter um canalzinho novo aí para ficar um pouquinho mais abrangente, tá bom? Então, Taesa vai continuar pagando grandes dividendos, né? Confira a entrevista aqui que rolou com o gerente de RI da Taesa, Cristiano Grangeiro, tá bom? E aí, figurinha carimbada ali entre as ações que pagam bons dividendos, como eu falei, ela tem um desafio pela frente ali, manter um forte histórico de distribuição de lucros em meio a investimentos pesados e alto valor de alavancagem. Neste ano, distribuiu ali 1,03 bi entre dividendos de JCP, no fim das contas, proventos. Para você que vai receber, tanto faz, né? O que vai mudar para você? Na hora de declarar, na hora de ter ali o imposto tributado por causa do JCP, que é tributado na fonte, ou seja, não vai mudar nada, tá bom? E aí o montante representa ali 2,98 por ação. Quando a gente olha para a ação, nós temos ali o valor de 35,84, é um yield legal, né? Um percentual legal de provento, mas não vai mudar muito sua vida se você não tiver um valor alto aí de cotação, de ação, né? Enfim, porém, tradicionalmente, o pagamento dos lucros é feito 2 vezes por ano. E aí a galera tá pensando, cadê o dividendo do segundo semestre? Tá aí para você fazer aí, né, de repente, uma gestão financeira um pouquinho mais brasileira, que aqui no Brasil a gente é mensal, né? Vai lá, pega esse semestre e divide por 6 e vê se faz sentido para você, tá bom? Então, 2,98 por enquanto. De repente, esse 2,98 vira 5,96, né? Fazendo um vezes 2 aí esse yield vai ficar um pouquinho mais interessante, aí fica um percentual um pouquinho mais arrojado, tá bom? Então, em entrevista exclusiva ao Suno Notícias, o gerente de RI da Taesa, Cristiano Grangeiro, garantiu que é uma preocupação da empresa definir esse valor. Porém, os executivos estão atentos à tramitação da reforma tributária no cenário político para definir um valor de distribuição dos lucros que seja compatível com o momento da empresa. O que a gente enxerga aqui? Talvez uma redução aí desse yield todo aqui, talvez não chegue nesse 2,98. Nossa tendência é manter um pagamento robusto, eles estão falando. Mas como estamos em um cenário de maior alavancagem e investimentos importantes, o dividendo tem que entrar nessa conta também, tá bom? E aí, eles estão aqui, dividendos de JCP, o payout ajustado é 98,5, tá bom? É um gráficozinho que a gente não vai focar muito aí, tá? Ó, tem ali lucro líquido ajustado e o dividendo de JCP, colocaram errado aqui. A gente vê aqui uma redução, né? Se a gente parar para comparar em 2020 com o primeiro trimestre de 2021, pensando que é semestral, já pode colocar que é meio ano, tá bom? Então talvez uma redução, mas a gente não vai focar muito nisso. Eu quero focar mais no que eles estão falando aqui na entrevista, né? Então, a reforma do IR está no radar da Taesa. A empresa está analisando o contexto do projeto que está lá no Senado para entender quais os benefícios e os impactos que a nova lei terá para a Taesa. E aí, se você foca muito em provento, dividendo, JCP, fique de olho nas suas empresas pagadoras também, porque vai impactar tudo, não é só a Taesa. O texto já mudou diversas vezes e não temos como saber o que virá no futuro. Mas, considerando a questão da reforma e o cenário da empresa, estamos dando uma atenção maior para entender o que faz sentido pagar nesse momento, né? E o gerente de RI reforça o ponto que mais atrai os investidores, dizendo que a empresa sempre será uma boa pagadora de dividendos e cita que o próprio Estatuto Social garante isso, te dando uma tranquilidade aí. Talvez você pegue um semestre um pouquinho mais chato, ou 2 semestres ali um pouquinho mais diminutos ali nos dividendos, né, pequenininhos, mas aí depois volta ao normal, tá bom? Então, segundo o Estatuto Social, o dividendo anual mínimo da Taesa deve ser distribuído pela companhia de 50% do lucro líquido. Então, se estiver lucrando, você receberá ali 50%, tá? Entretanto, olha lá, tem boa notícia. O histórico de pagamento está bem acima desse valor, com payout
do lucro líquido ali distribuído nas formas de dividendos, ou JCP, superando nos 90% nos últimos 5 anos, tá bom? Então, bem alto aí o pagamento de dividendos, tá? E aí, dividendos sustentáveis no longo prazo. Acontece que a companhia tem investido pesado na construção de novas linhas de transmissão, cerca de 5 bilhões nos últimos anos, e também tem a ambição de participar de novos leilões. Isso gasta dinheiro. Além disso, a alavancagem da Taesa, daí a gente pega ali dívida líquida e EBITDA, né? Subiu para 4,6 vezes no final do segundo trimestre de 2021 agora, tá bom? E aí um valor considerado alto para muitos analistas. Com isso, investidores se questionam sobre a sustentabilidade desses dividendos no longo prazo. E aí num vídeo recente ali o próprio Thiago Reis da Suno destacou que nos últimos balanços a empresa registrou um alto valor de lucros não recorrentes, dificultando a replicação dos valores de dividend yield da Taesa, né? E aí recentes que chegam a 12%. Para Grangeiro, é tudo uma questão de equilíbrio dos 3 pilares da Taesa: alavancagem, investimentos e dividendos. Nesse sentido, o gerente de RI explica que todas as decisões levam em consideração essas máximas da companhia e garante a boa governança para replicar os feitos vistos até aqui, tá bom? Claro que isso vindo do gerente de RI não me agradece muito, não me apetece muito. Preferi ouvir isso do gerente de financeiro ali, o CFO, de repente. Mas enfim, é aqui um gráfico mostrando ali a dívida líquida sobre EBITDA, mas ele está comparando aqui 6 meses de um ano com anos anteriores. De repente tem uma desalavancagem agora no último semestre. Eu não acompanho muito de perto a empresa, mas vai que, né? Grangeiro ressalta que com um perfil de fluxo de caixa previsível, margens elevadas na casa dos 80% e um bom rating junto com as agências de classificação de risco, a desalavancagem da Taesa é certa nos próximos anos e os investimentos garantem o crescimento dos negócios. Ou seja, basicamente ele repetiu o que eu acabei de falar sobre desalavancagem, mas para os próximos anos. Temos uma segurança de receita que permite um grau maior de alavancagem e a possibilidade de melhores investimentos em projetos e aquisições. Tudo é pensado para maximizar o valor para o acionista e manter o crescimento dos negócios. E aí você ganha com cotação e dividendo, tá? Renda passiva e renda ativa, né? Cotação valorizando a renda ativa, mais ou menos, vai. Até o ano passado a Taesa tinha 9 projetos em andamento e aí justamente aqueles 5 bi de investimento. 4 deles foram entregues nesse ano, com destaque para o projeto Janaúba, 100% da Taesa, que interliga Minas Gerais à Bahia e foi concluído 5 meses antes do previsto, hein? Nada como uma iniciativa privada, né? Os outros 5 empreendimentos também devem ser entregues em breve e devem agregar mais de 500 milhões de reais à receita anual da companhia. Grangeiro ressalta que esses investimentos Greenfield, projetos que começam do zero, só geram receita depois de entregues com o início das operações. Com isso, é mais receita entrando no futuro, ou seja, já fica de olho aí para a ponta compradora em Taesa. E aí eles falam sobre renda fixa, né? Em meio à pior crise hídrica dos últimos 90 anos, empresas que trabalham nas diferentes linhas de operação de energia elétrica têm passado por dificuldades, mas para a Taesa, que trabalha na transmissão de eletricidade, a situação é um pouco mais confortável. Enquanto a frente de geração de energia trabalha em meio à escassez de água, que inviabiliza o serviço de hidrelétricas, principal fonte de energia do país, desse país aqui no caso, a frente de distribuição precisa lidar com o repasse do aumento de preços, além da própria distribuição para os consumidores. No meio dos dois casos está a Taesa, que não gera nem distribui, apenas transmite o que já está disponível. O serviço de transmissão da Taesa é apenas um intermediário que leva a energia elétrica das geradoras para as distribuidoras. A obrigação da empresa é estar 100% disponível para transmitir eletricidade em 100% do tempo. A gerar ou distribuir essa energia não entra no combo. De fora do fogo cruzado, a Taesa ainda conta com a vantagem de receber pela capacidade de transmissão que lhe é contratada e não pela quantidade de energia, de modo que se não houver problemas na cadeia e toda a energia recebida for devidamente transmitida, os riscos de problemas com a receita estão mínimos, tá bom? E aí a gente diz que a Taesa é quase uma renda fixa. Quem está falando é o Grangeiro, gerente de RI, justamente porque ela não sofre com os solavancos da economia e do mercado de compra e venda de energia. Com base nessa previsibilidade de receita e por considerar a carteira de ativos da empresa diversificada, a agência de classificação de risco Fitch registrou um incrível ali AAA ali Brasil para a Taesa, tá? Os ratings da Taesa refletem seu baixo risco de negócio em relação à sua diversificada carteira de ativos de transmissão de energia no Brasil, com receitas previsíveis, etc. Tá? Enfim, excelente. Tá? E aí, de olho no futuro, além das linhas de transmissão que estão sendo construídas pela Taesa, a empresa está de olho nas oportunidades de fusão e aquisição, o famoso Merger and Acquisition, M&A aqui, tá bom? Para crescimento inorgânico, basicamente, em outras palavras. O Grangeiro não mencionou nenhuma em específico, mas o mercado já especulou sobre a possibilidade da colombiana ISA, dona da CTIP, transmissão paulista, né? TRPL4, se interessar pelo negócio e cogitar uma fusão das operações no futuro. E atualmente a Taesa, eles relembram aqui as concessões e etc, enfim, tá? Bom, depois de ouvir tanta coisa boa, né? Olhando o leilão ali que tá abrindo com 1% de alta,
a de se imaginar ponta compradora. E aí, bom, como eu falei, o bizu especial tá lá na área de membros, tá? Que a gente fez uma análise um pouquinho mais detalhada ali, um bizu mais direto ao ponto. O botão seja membro tá aqui abaixo. Não esqueça. E também, não esqueça de ir lá no canal Pai Peter e se inscrever aqui, né? Serão conteúdos diferentes, tá bom? Mais divertidos aí, talvez conteúdos mais abrangentes também. Vai lá dar uma conferida. O link tá aqui no primeiro comentário, tá na descrição também. Passa lá, se inscreve, deixa o like aqui no vídeo, primeiro vídeo do canal Fundos Imobiliários, tá bom? Então, voltando aqui para Taesa. 2% de queda ontem, mas teve uma bela de uma alta na quarta-feira, 0,58%. Peter, como assim 0,58 bela alta? Porque você pega ali a abertura, né? Até ali o fechamento é 3,31 se você comprou na abertura da quarta. Chegou a bater 5% de alta, tá bom? E aí agora vem uma correção. Claramente tem uma resistência aqui nesse 37,20, tá bom? E aí, será que vai passar? Será que não vai? Já tá abrindo com 1% de alta? Será que vai realmente abrir assim? Quando a gente rever o mini índice, ele tá bem, mas tá dando uma corrigida. Tá de volta na abertura. Taesa, bom, opinião de quem vos fala, para investimento em longo prazo, renda passiva, continua excelente. Olhando ali o que o gerente de RI falou, esse papo das receitas aí, que entrarão quando os projetos começarem a ser rodados, né, quando começar a realmente funcionar, é bem atraente. Só vale você lembrar que no gráfico mensal, Taesa está numa linha de tendência de alta e você corre o risco ali no rompimento dessa linha de tendência de alta. Se quiser saber mais sobre essa linha de tendência de alta, já falei, o vídeo de membros tá ali no primeiro comentário, no Bom Dia de Membros a gente falou um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Mas, overall ali, resumão, Taesa é uma boa opção, mas não é para você nunca, em nenhum ativo, em nenhuma circunstância, se alavancar ou fazer all-in, ou colocar um capital que você não deveria, o que você precisa para a semana que vem na Bolsa de Valores. Beleza? Ficou claro? Então, renda variável varia, tome cuidado e seja responsável com o seu capital, tá bom? Taesa, se bobear, até que a gente coloca na carteira aí no futuro, tá bom? Mas por enquanto não tem, quem sabe no futuro a gente não pega. Bela alta aí já na abertura, mas a gente não sabe como é que vai ser. Ainda tá abrindo, né? O leilão ainda tá começando. Então Taezinha aí, fica de olho. Case tá bem interessante, como eles mesmos falaram, renda fixa, né? Entre aspas, é claro. Proventos, renda passiva, cotação, dá pra ganhar em todos. Só você saber fazer o aporte correto. Beleza? Não esquece de deixar o like aqui, ver os vídeos no primeiro comentário, ver o vídeo do novo canal, ver aí o vídeo de membros, virar membro, todas essas coisas aí, me seguir lá no Instagram, Pai Peter. Amo vocês, daqui a pouco tem mais vídeo. Devo fazer um vídeo de CL Neogrid ainda hoje. Até já já.